Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao podcast Saúde na Contemporaneidade, produção exclusiva do SESC 24 de Maio que integra a 5ª edição do projeto Inspira, Ações para uma Vida Saudável. Nestes encontros, iremos refletir sobre o que significa a promoção de saúde nestes tempos em que somos atravessados pelo neoliberalismo e pela velocidade incessante na forma de produzir, consumir e estar no mundo. Aqui você vai encontrar tanto reflexões teóricas sobre o tema, como vivências e sugestões práticas para promover a saúde e o bem viver. Meu nome é Daniel Cunha, sou jornalista, um dos criadores do podcast Coemergência e serei seu anfitrião nesta série. Me acompanha nessa empreitada a médica Regina Chamon, autora do podcast Desestresse, que vai nos brindar com reflexões e insights sobre os temas abordados em cada episódio. Neste primeiro, recebemos Emílio Telesi Júnior, médico sanitarista e professor que atua há quase 50 anos dentro do sistema público de saúde brasileiro. Com sua vasta experiência em saúde coletiva, ele nos trouxe sua visão sobre o tema, falou sobre a importância de se defender o SUS no momento em que vivemos e discorreu também sobre o papel da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares na promoção da saúde. Aproveite! Então, Dr. Emílio, muito obrigado por aceitar esse convite do SESC 24 de maio para conversar sobre saúde. Agradecemos demais sua presença e sua atenção. Olá, Daniel. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todas as pessoas, né? E agradecer o convite, o honroso convite do SESC para esse bate-papo. Doutor, é o seguinte, para começar, eu queria já resgatar uma fala do senhor de uma conversa anterior que a gente teve, em que o senhor comentou que nós temos um modelo de atenção à saúde que é muito centrado em combater a doença. A gente sabe que tem toda uma indústria muito poderosa, que é a indústria farmacêutica, que se estrutura a partir dessa relação também, dessa relação de combater a doença, né? E aí eu queria ouvir do senhor qual que é o problema em nós termos um sistema de saúde com esse foco. O que isso revela sobre a nossa forma de entender a saúde? Acontece o seguinte, Daniel, que saúde e doença são dois conceitos, né, que estão sempre muito ligados. São duas dimensões, eu diria, inseparáveis, né? Quando a gente fala saúde, a gente sempre pensa em doença ao mesmo tempo, né? E hoje, no mundo de hoje, cada vez mais científico, né, prevalece a definição científica de doença, tá certo? Sempre a gente pensa em doença na dimensão, e principalmente na dimensão biológica da doença, né, em detrimento de outras dimensões, como as dimensões sociais, econômicas, culturais, né? Então, assim, eu identifico, assim, na minha formação, eu sou médico sanitarista, né? Sempre trabalhei com saúde pública, eu identifico que é mais fácil para os gestores, assim, dá mais impressão que a gente está tratando as pessoas, cuidando das doenças, parece que o trabalho dos gestores aparece mais do que você fazer saneamento básico, cuidar das coisas básicas, de promover a saúde, né? Porque você sabe muito bem, Daniel, que saúde não é só serviço de saúde. A gente tem uma coisa que são os serviços de saúde, a gente chama setor saúde. Mas saúde tem a ver com aonde a gente mora, o que a gente come, né? Com escola, com transporte. Quer dizer, saúde é tudo na vida, é tudo. A saúde permeia todas as condições. E a gente vive num país com muita desigualdade social.
Então, para a gente melhorar as nossas condições de saúde, trabalhar mais a saúde, a gente precisa melhorar todas essas dimensões da vida, principalmente, né, diminuir essa desigualdade social, que penaliza as pessoas em piores condições de vida, tá certo? Então, os serviços hoje de saúde, o SUS, ele tem trabalhado muito no atendimento às pessoas doentes. Cada vez a gente está mais doente e fica assim priorizando a assistência à saúde, que a gente fala, mas é trabalhar a doença. Mas a gente teria que fazer um trabalho muito melhor no campo da promoção da saúde, da produção da saúde, da prevenção das doenças. E a gente não vem fazendo isso, lamentavelmente, né? Ou faz um pouquinho, faz um tamanho grande, enorme de assistência, e uma coisa pequenininha de promoção da saúde, essa coisa toda. Agora, com a pandemia, todo mundo, né, focou muito na vacina, no distanciamento social. Não estou dizendo aqui no Brasil, estou falando do mundo inteiro, né? Nos cuidados, lavar a mão, as mãos, tudo isso é para prevenir a doença, você não ficar doente. A gente tinha que pensar assim, em todas as outras dimensões. E aí, quando o senhor está falando que a gente deveria focar em promoção de saúde, doutor Emílio, a gente está falando, por exemplo, desses determinantes sociais, essas coisas que nos rodeiam, como o senhor falou, ao lugar em que a gente mora, o acesso à educação, talvez quanto eu recebo de salário, isso influencia também, ou quanto se eu estou próximo à natureza, acho que muitas questões que influenciam e que, como o senhor falou, para a gestão de saúde de um município ou de um governo, são coisas mais difíceis de você comprovar os efeitos na saúde, mas, por outro lado, o senhor participou e vem participando da criação de uma política nacional, que é a política de práticas integrativas e complementares, que eu entendo que visa atacar também essa questão, né, de promoção de saúde. Faz sentido isso? O senhor poderia falar sobre isso? Faz sentido, sim, Daniel. Veja, a historinha desse trabalho nosso aqui começa quando se iniciou um novo governo na cidade de São Paulo em 2001, ano de 2001. Nesse ano, 2001, o secretário da Saúde era o Dr. Eduardo Jorge, que me convidou para ir trabalhar na Secretaria da Saúde. Eu fui. E daí, agradeci o convite dele e falei... E eu participava, inclusive a convite dele, do Conselho Municipal de Saúde, que reúne as pessoas da população para falar dos grandes problemas que a cidade tem. E aí, no conselho, o que a gente ouvia? Eles queriam mais hospitais, mais pronto-socorros, mais remédios e mais médicos. E eu pensava o seguinte, puxa vida, o que será da saúde dessa cidade se a gente continuar só assim, abrindo hospital, abrindo pronto-socorro, comprando mais remédios e mais médicos? A gente precisa, lógico que precisa de hospitais, de pronto-socorro, mas eu pensei, a gente precisa orientar essas pessoas a se cuidarem um pouco de si mesmos. A gente precisa oferecer o serviço de saúde nessa secretaria que promova um pouco mais a saúde das pessoas, que previna um pouco mais as doenças. Lógico, além do prefeito, dos secretários, melhorarem as condições de transporte, de saneamento, tudo. Mas eu, como profissional da saúde, trabalhando como médico na Secretaria de Saúde, o que o setor saúde poderia fazer? Então, a gente começou a abrir novas ofertas de cuidado com a saúde, com meditação, tá certo? Para as pessoas sentirem um pouco, abrirem um espaço dentro de si para se sentirem mais, para se perceberem mais, para aprenderem a cuidar mais mesmo as pessoas. Então, meditação,
todos os exercícios corporais terapêuticos da medicina chinesa, Qigong, né? Acupuntura, o uso de plantas medicinais, né? Ver o que está comendo, a comida, a alimentação é um fator também. Então, a gente começou a orientar os trabalhadores a exercitarem esse tipo de coisa. Isso foi pegando, né? Foi ficando uma coisa muito interessante. Os trabalhadores da Secretaria da Saúde, eles são os principais responsáveis, porque eles quiseram aprender isso. Vamos fazer essas coisas assim, isso é muito legal. Isso foi crescendo e foi se espalhando. E muitas unidades de saúde da Secretaria começaram a abrir essas possibilidades. Então, foi uma inovação que começou a acontecer aqui em São Paulo, num outro cuidado, um cuidado diferente desse cuidado da nossa medicina, muito centrada na medicalização, né? Então, com outras modalidades. Então, isso nos encantou, né? E encantou muitos, milhares de funcionários da Secretaria. E a população também, a população começou a pedir isso. Hoje eles pedem isso. Então, o senhor falou um pouco do início de como a PNPIC chegou, assim, de como... e um pouco da motivação do que elas trazem, né? A gente já ouviu o senhor falando também que elas representam uma ética e estética diferente no cuidado com a saúde. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre o cerne das práticas integrativas. Primeiro, também, por que a gente chama elas de práticas e não de terapias? O que tem de diferente nelas, assim, doutor? O que a gente pode considerar como diferente? Então, veja, como que eu vejo isso, Daniel, esse conjunto de modalidades de práticas integrativas? Eu até falo todas as vezes que eu tenho oportunidade, né, de falar sobre isso, eu emprego essas duas palavras, assim, representa uma outra ética e uma outra estética. Por que uma outra ética? Porque quando a gente está trabalhando com isso, com pessoas que nos procuram, é uma relação diferente, é uma relação de igualdade. A gente procura estabelecer uma relação de igualdade, não uma relação de superioridade. Eu sou profissional, eu sei o que você tem que fazer para a sua saúde. A gente procura entender aquela pessoa, né? E a gente procura estabelecer um espaço de fala, de comunhão. Um espaço, uma medicina sensu lato, né? Falando de todos os cuidados de saúde. É uma medicina da pessoa que fala, da pessoa que sente. A gente procura despertar a sensibilidade, trabalhar com sensibilidade, trabalhar com as emoções, com as subjetividades. O que nos importa muito é isso, né? É muito respeitar o outro, entender o outro. Mas para isso, para você poder entender um outro, você também precisa se entender, se conhecer mais. Não adianta você fazer isso da boca para fora. Você tem que viver isso. Você está entendendo? Viver por dentro, incorporar essa prática. Por isso que eu falo que isso representa uma outra ética. É uma outra ética, é um outro cuidado, é uma outra maneira de se relacionar com as outras pessoas que estão nos procurando. E eu emprego também a expressão de uma outra estética, porque você faz com o corpo. Então, você faz uma dança circular, imagina. Dançar, dando as mãos, resgatando danças que vieram de pessoas, dos nossos ancestrais. A gente fica sentado em círculo, com a quietude, olhando para dentro de si. Veja, é uma outra estética. Quando você faz acupuntura, você trabalha com as mãos, colocando agulha, ou semente, ou ventosa.
é uma outra, é uma outra estética, tá certo? É uma outra relação, né? Você faz massagens, você faz escaldapés, você cria um canteiro de plantas medicinais e vê a plantinha nascendo, colhe essa planta, cheira essa planta e orienta a pessoa a usar isso. Isso não é uma outra estética? É uma outra estética, é uma outra ética e uma outra estética que a gente está construindo, estamos descobrindo isso. Quer dizer, eu não diria descobrindo, nós estamos nos reencontrando com isso, né? Porque isso nós aprendemos os nossos ancestrais, isso é muito antigo, e nós estamos assim reatualizando isso nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. É bonito ouvir isso assim do senhor, de que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo já há muitos anos no Brasil, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. E quando o senhor fala de outra estética, é interessante, porque muitas vezes as críticas que a gente ouve a esse tipo de práticas, quando conectadas à saúde, são de, você vai tratar então as doenças com homeopatia, você vai tratar com meditação, você vai tratar com acupuntura, como se isso estivesse substituindo os tratamentos convencionais ou a alopatia, mas quando o senhor está me apresentando aqui, o senhor está falando também tem uma outra lógica, né? Você não vai tentar substituir, eu não vou tratar um câncer, eu não vou tratar uma doença crônica, uma doença autoimune com uma prática integrativa. Isso é algo diferente, né? Eu não estou fazendo uma substituição. Você pode falar sobre isso? Então, você, Daniel, está colocando uma questão muito importante e com a qual eu venho me debruçando, assim, olhando para isso. Porque é verdade isso que você está falando. Quer dizer, a gente está tão viciado num sistema de queixa-conduta, ou seja, eu estou com um torcicolo. Então você vai fazer esse exercício de Lian Kun, que ele vai ser bom para o seu torcicolo. E é bom mesmo, né? Eu não consigo dormir direito, eu tenho insônia, eu ando muito ansioso. Vamos praticar meditação, que você vai melhorar, você vai... Então, as práticas integrativas, quando elas estão dentro de um sistema institucionalizado, como é o SUS, elas acabam sendo incorporadas, absorvidas, como as demais práticas que o sistema tem. Então, elas também estão sendo utilizadas como remédio. Faça esse exercício que é bom para a sua coluna lombar. Faça um exercício de ombro, e que é verdade, faz bem, mas não é isso, é uma outra coisa, né? Então, eu, assim, estou preocupado com isso, de tal modo para que essas modalidades não sejam, vamos dizer assim, capturadas pelo modelo hegemônico, porque elas têm uma outra compreensão de corpo. O nosso corpo não é exatamente um corpo como é concebido pela biomedicina, é uma outra coisa. E a minha preocupação, que eu quero ver, é como que a gente preserva a essência, a natureza dessas medicinas tradicionais e integrativas, né? De tal modo que a gente não faça delas também um mero remédio, tá certo? Então, elas são mais do que isso. Elas ajudam, sim, a cuidar das doenças. Mas por que elas ajudam a cuidar das doenças? Porque elas trazem algo, elas mobilizam algo dentro das pessoas. E quem se cura mesmo, quem se trata, é a própria pessoa. Mas essa questão que você colocou, para mim, hoje é central, e eu tenho discutido isso com os meus colegas, trazendo isso como uma preocupação para a gente não deixar as práticas integrativas ou os cuidados integrativos
serem capturados por esse modelo, né, que usa tudo como um remédio. É mais do que isso. É uma outra postura perante a vida, né? É um outro cuidado com a gente, com o meio ambiente, com o outro. A gente tem que rever tudo isso. A gente precisa de uma sabedoria, viu, Daniel? A gente precisa de uma sabedoria. Mas eu acho que está nos faltando um pouco essa sabedoria. Eu não estou dizendo, eu estou confessando que eu também não sei, mas a gente precisa disso. Quando o senhor está comentando sobre essas práticas, doutor, e a maneira como isso é oferecido, isso também exige do profissional de saúde que está oferecendo, né? Exige uma capacitação, muitas vezes, exige uma sensibilidade. Eu queria ouvir do senhor um pouquinho sobre, em termos práticos, como isso funciona, se existe essa capacitação, e também como funcionam essa política, assim, quais são as práticas, algumas das práticas oferecidas. Eu sei que tem uma lista longa, mas para as pessoas que estão nos ouvindo do SESC interessadas saber o que está sendo oferecido e como elas podem ser acessadas, assim, como como elas estão espalhadas pelo país, se é muito difícil de chegar em alguns lugares, como que tem sido isso? Então, olha, eu vou falar um pouquinho mais aqui da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, um local onde a gente desenvolveu tudo isso, né? Aqui, a rede da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, ela tem cerca de 1.010 equipamentos de saúde, veja, é uma coisa grande, né? E tem cerca de 80 mil trabalhadores trabalhando na Secretaria da Saúde. Em torno de 1.600 trabalhadores da saúde fazem essas modalidades chamadas práticas integrativas. E quais são as principais que a gente tem? A gente tem acupuntura, auriculoterapia, a gente trabalha com fitoterapia, com plantas medicinais, com práticas corporais e meditativas como Tai Chi, Pai Lin, meditação, dança circular, massagens diferentes, Shantala, né? Com Lian Kun, a gente trabalha com Reiki, escaldapés, tem que mais que existe assim, com geoterapia, a gente aplica, com bioenergética, essas são menos, com naturopatia, e essas práticas, elas estão distribuídas desigualmente nas unidades de saúde. Não é uma unidade, vamos dizer, uma única unidade de saúde X, você vai lá, tem tudo isso. Então, você pode ir numa unidade básica de saúde, e ali tem, por exemplo, tem meditação, Tai Chi, Pai Lin e auriculoterapia. Daí você pode ir numa outra unidade que tem outras práticas, não necessariamente as mesmas. Então, são situações diferentes. E o que a gente faz? Como que nós, a partir de 2001, a gente começou um processo de capacitação do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Capacitar os trabalhadores dos diferentes níveis de formação. Agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, né? Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, médicos, dentistas, né? Então, a gente começou um processo de capacitando essas pessoas que são trabalhadores para eles aprenderem e exercitarem essas práticas. E a gente vem fazendo isso desde 2001. A Secretaria vem fazendo isso. Capacita, prepara e vai dando continuidade, que a gente chama educação continuada, educação permanente para os trabalhadores da Secretaria Municipal da Saúde. Então, os trabalhadores que já são contratados, eles são constantemente
estão sendo capacitados, né? Em aromaterapia, por exemplo. Ano passado a gente investiu bastante em aromaterapia, capacitando um bom número de profissionais de saúde nesse campo. Então, a gente faz isso, pega os trabalhadores da secretaria e capacita aqueles, evidentemente, que querem, né? A gente cria canteiros de plantas, resolvemos capacitar as pessoas também porque a secretaria tem muitas pessoas que sabem cantar e tocar algum instrumento. Por que essas pessoas não cantam e tocam algum instrumento numa sala de espera de uma unidade básica de saúde durante 10, 15 minutos? Se você entra numa unidade básica de saúde agora, está cheio de todo mundo com a cara triste, assim. Se você chegar ali, pega um instrumento, os trabalhadores mesmo, eles vão se sentir bem, os trabalhadores fazendo isso, vão ficar felizes e vai dar alegria para as pessoas ali, entendeu? Então, é isso. E além dessa capacitação continuada, dessa educação permanente que a gente faz, a Secretaria criou uma residência multiprofissional, que é a primeira e única no Brasil, por enquanto, em práticas integrativas. Então, aquele aluno que se gradua em alguma profissão de saúde, o recém-graduado, preferencialmente, e durante 2 anos inteiros, o dia todo, ele fica aprendendo essas práticas. Entendeu? Então, tudo isso formando profissionais para um futuro que virá aí pela frente. Um futuro, eles vão ser os continuadores dessa política. É isso que a gente faz, é isso que a gente tem feito. E é isso, Daniel, que começou aqui, e que está, veja, muitos estados, muitas pessoas, muitos alunos de outras residências vêm fazer estágio aqui em São Paulo. Vem de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, da Bahia. Eles querem vivenciar essa experiência que esta secretaria vem fazendo. Então, é um trabalho muito interessante. Agora, isso vem se expandindo no Brasil. O Brasil tem cerca de metade dos municípios do Brasil já tem práticas integrativas, entendeu? Em pequena quantidade. Tem municípios enormes que têm uma unidade só, mas consta, tem prática integrativa ali, entendeu? E as pessoas devem procurar o serviço de saúde e se informarem o que tem aí, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero, enfim, e tem no site da Secretaria da Saúde, as pessoas podem acessar prefeitura, depois saúde, e depois atenção básica, né? E ali você vai ver, porque isso tudo está na atenção básica, você vai ver tudo o que tem na Secretaria da Saúde, aqui em São Paulo. Mas isso vem se espalhando, viu, Daniel? E até em grandes hospitais aqui em São Paulo, dos hospitais mais modernos da cidade de São Paulo, tem isso. Nos hospitais acadêmicos, como a Faculdade de Medicina da USP, da Unifesp, né? No Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo tem, e, enfim, isso vem crescendo muito. E é importante que os alunos que estão nas academias comecem também a vivenciar isso. Extraordinário até que isso esteja acontecendo dentro do Sistema Único de Saúde, sendo oferecido dessa forma, gratuitamente, né, doutor? Queria aproveitar até, também numa conversa anterior, o senhor comentou sobre o fato de que, durante a pandemia, o SUS ganhou um reconhecimento perante a sociedade
que não tinha antes, né? Que isso foi um ponto positivo, se a gente puder dizer assim. Mas eu também queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre o Sistema Único de Saúde. Assim, tem gente que está ouvindo a gente que talvez tivesse justamente esse preconceito antes de o SUS não funciona, o SUS isso, o SUS aquilo, a gente ouve isso há muito tempo, né? O que é o Sistema Único de Saúde? Qual que é a importância dele para o Brasil? Por que é importante defender o SUS, doutor? Bem, em primeiro lugar, é muito importante defender o SUS, entender o que o SUS é, porque o SUS é um dos poucos sistemas públicos de saúde com caráter universal, né? Então, são pouquíssimos os países do mundo que têm um sistema público que atenda a todo mundo, né? Então, esse é o caráter universal do SUS, tá certo? Então, todo mundo pode ser atendido, qualquer um, né? E cada vez mais a população brasileira, devido às suas condições de vida, né, das dificuldades econômicas, vem aumentando o número de pessoas que são dependentes do SUS, porque os serviços de saúde estão cada vez mais caros. Vejam, vai aumentar cerca de 10% o custo dos remédios. O SUS distribui gratuitamente remédios para a grande maioria das necessidades das pessoas. Então, todas as pessoas, seja pobre, seja rica, têm direito, indistintamente, qualquer nasceu no Brasil, tem direito de ir ao SUS. Qualquer pessoa que esteja aqui morando no Brasil, um imigrante que chegou aqui, ele pode ser atendido no SUS. Então, esse é o caráter universal do SUS. O SUS também se propõe a atender as pessoas em todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Então, uma pessoa que mora, digamos, numa comunidade pobre dessa cidade de São Paulo, se ele necessita de um transplante renal, ele pode, não estou dizendo que ele vai ser, mas o SUS prevê a garantia dessa assistência a essa pessoa fazendo o transplante do rim dessa pessoa. Entendeu? Então, o atendimento integral às necessidades de saúde das pessoas. E terceira coisa que o SUS prevê é a promoção da equidade. O que significa? São 3 princípios básicos: a universalidade, que eu falei, a integralidade da atenção e a promoção da equidade. Então, o SUS, por ser um serviço público, ele teria que priorizar os mais necessitados. Aonde que estão os principais problemas de saúde, é para aí que vão os recursos, os principais recursos do SUS. Isso é o SUS ao pé da letra. Isso que eu estou dizendo, Daniel, isso é a lei que constituiu o SUS. Isso é um pedaço do SUS. O outro pedaço é assim: toda a política de saúde tem que ser discutida e aprovada pelos conselhos de saúde e os conselhos municipais, estaduais e pelo Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, a população que tem que decidir o que quer e o que não quer. Então, o SUS é uma representação de um processo democrático para você decidir o que é bom, o que você precisa para a saúde. Então, nós precisamos defender isso. E pasme, Daniel, o SUS é mais admirado pelos países mais desenvolvidos. Eles invejam um sistema único. Eles não conseguem, porque tudo isso é uma questão de decisão política, que nós conseguimos fazer em anos atrás. Essa luta começou
em 1980, né, o chamado Movimento da Reforma Sanitária. E o Brasil, a população brasileira, unida, né, junto também com políticos, com deputados, senadores, governadores, nós criamos esse modelo que é o Sistema Único de Saúde. E que a gente critica, porque ele carece de apoio, de recursos financeiros. Você veja, ele, em toda essa situação, né, a gente, dependendo do governo em que nós estamos vivendo, o SUS recebe mais apoio ou menos apoio. Eu sempre trabalhei no SUS, a minha vida inteira, como profissional de saúde. Quando eu entrei na saúde pública, não existia SUS. Eu entrei para trabalhar em 1974 como trabalhador da saúde. O SUS ficou uma lei em 1990, né? Então, durante bons anos, não tinha SUS. Então, veja, não dá para. O SUS é uma história longa de conquista e vale uma conversa especificamente para falar do SUS, e a gente precisa. E a pandemia fez com que, né, se não fosse o SUS, cara, a gente estaria numa situação muito pior. Muito pior. Com certeza. É um privilégio, né? Como o senhor falou, em comparação com outros cenários, a gente precisa muito valorizar o SUS. Eu queria resgatar um tema que o senhor tocou sobre os funcionários de saúde, quando o senhor deu esse exemplo de que os funcionários da Secretaria de São Paulo às vezes tocam música para as pessoas nas unidades de saúde. Eu queria falar sobre esse ponto, o papel da alegria na saúde, assim, porque muitas vezes a gente está falando nessa conversa, né? A gente pensa em saúde. Hoje em dia, se eu for procurar nas redes sociais formas de ter mais saúde, eu vou pensar em coisas, vou olhar muito para o lado biológico, para os exercícios, para mexer o corpo, fazer exercício físico, ou de tomar um suplemento ou um hormônio, tomar alguma coisa que mexa diretamente, mas a gente não pensa em questões mais subjetivas que às vezes podem ter um impacto talvez até maior. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o papel da alegria e da alegria em comunidade, assim, por que é importante estar junto com outras pessoas também, como acontece em muitas das práticas integrativas, o que isso pode promover em termos de saúde? Vamos ver, está muito interessante tudo isso que você tem colocado, Daniel, mas assim, olha, essa questão da alegria também para mim foi uma descoberta. Quando a gente começou a capacitar os trabalhadores da Secretaria da Saúde nesse campo das práticas integrativas, a gente começou a capacitar as pessoas para muitos grupos de práticas corporais de yoga, de Qian Kun, de Lian Kun, de Tai Chi, de dança circular, né? E cada prática, assim, com determinadas finalidades, determinados benefícios para a saúde. E eu frequentei muito isso, e até hoje frequento, e praticando, e capacitando, e me envolvendo com essas pessoas. A grande maioria dos usuários que vão nesses grupos, é formado por as mulheres, a grande maioria. E também são mulheres acima dos 50 anos de idade. Essa é a grande maioria. Tem homem também, tem mulher também abaixo dos 50 anos, mas a grande maioria é mulher. E essas mulheres, elas praticamente são donas de casa, elas não saem de casa. E são mulheres, assim, a maioria também com doenças crônicas, com hipertensão, com dor crônica, né? Muitas ficam deprimidas, com diabetes.
E o que eu observava, vendo essas mulheres, essas senhoras, que elas fazendo essas práticas corporais, elas ficavam alegres, elas ficavam felizes. Porque o grupo de prática resgatava vínculos sociais que elas tinham perdido. Elas ficavam muito dentro de casa. E quando elas iam para essas atividades, elas conheciam outras pessoas. Elas se viam, elas conversavam, elas estabeleciam novas amizades. E eu via a expressão no rosto delas, delas estarem melhores, assim, alegres, né? E daí eu comecei a usar, puxa, a alegria. E daí não era o Tai Chi que melhorava, não era o Lian Kun que melhorava, não era a dança circular que fazia, não era a meditação, era o encontro. Porque tanto fazia, se a mulher fazia isso ou fazia aquilo, ela se sentia bem, ela ficava feliz, e daí melhorava as dores, ela cuidava melhor dela, ela fazia trabalho na casa dela, que tinha que fazer, e ela voltava. O Daniel, antes de começar a pandemia, nós estávamos fazendo, aqui na cidade de São Paulo, cerca de 50 mil grupos, esses grupos coletivos por ano. 50 mil grupos por ano de pessoas. É lógico que uma mesma pessoa ia várias vezes, acompanhava o grupo, mas se você multiplica 50 mil por cerca de 15 pessoas, 20 pessoas, dá cerca de 800 mil participantes, né? Sendo que muitos deles são os mesmos, né? Não são pessoas diferentes. Mas veja, as pessoas estão ali fazendo isso. Então, eu falei, puxa, e a alegria, veja, pode ser, além das pessoas se sentirem bem, a alegria desperta para outras coisas. Veja, eu não vou ficar só comendo bolacha recheada, eu posso comer outra, né? Porque a gente fala, a gente aproveita o grupo para falar, entendeu? Porque a maioria das pessoas usa remédio, ou não usa, que cansou. A gente fala, você é um tabagista, então vamos, você não quer parar, a gente pode ajudar, abre as pessoas para outras possibilidades de cuidar. Então, a alegria é um fator de cura. Então, eu teria que... A coisa que mais me encanta hoje, nesse conjunto de modalidades, são as práticas coletivas, justamente por isso. Ei, tudo bem por aí? Aqui quem fala é a Regina, e como o Daniel já te contou, ao final de cada episódio eu venho aqui dar o meu pitaco. Não tanto como médica, mas muito mais como alguém que se interessa em descobrir novos jeitos de cuidar da saúde. Falando em saúde, talvez você ache estranho uma médica dizer isso, mas saúde não se faz no hospital. Saúde, como o Dr. Emílio muito bem nos lembrou, se faz em casa, na escola, nas vias públicas, no momento em que colocamos nosso voto na urna. Saúde se faz quando cultivamos a habilidade de estar mais atentos às nossas necessidades, individuais e coletivas, e assim podemos atendê-las. Aqui no Ocidente, nesses tempos modernos, a gente tem a tendência de ter um cuidado reativo com a saúde. Esperamos ficar doentes para ir correr atrás do prejuízo. É isso que o Dr. Emílio quer dizer quando ele fala em uma medicina centrada no combate à doença. Meu convite para você é de passar a ter uma relação mais proativa no cuidado com a saúde. Ao invés de apenas tentar eliminar aquilo que está ruim, podemos pensar em fortalecer aquilo que está bom. Para ficar mais fácil de entender, se você está com uma dor de estômago, ao invés de apenas tomar um remédio para reduzir a dor, você pode estar atento para a maneira como você come, dar tempo suficiente para sua digestão, comer alimentos que te tragam a sensação de vitalidade e evitar aqueles que você sabe que vão te fazer mal. Para isso, algo fundamental precisa acontecer: você se conhecer. Olhar para si é a maneira de perceber o que precisamos a cada momento.
Quando nos percebemos, nos entendemos. E assim, também nos tornamos mais capazes de ouvir o outro. É lindo escutar o Dr. Emílio falar sobre uma nova ética no cuidado com a saúde. Um jeito de cuidar baseado na relação de igualdade entre profissional de saúde e paciente. Observar o que é importante para aquela pessoa. Abrir um espaço de fala, de comunhão. Para entender o outro, você precisa se entender, se conhecer mais. É uma outra maneira de se relacionar. O que pode contribuir muito com isso são as chamadas práticas integrativas, a meditação, o uso terapêutico da música, o uso das medicinas tradicionais, como a chinesa, a ayurvédica, mas também as medicinas tradicionais brasileiras, como a medicina ribeirinha, a medicina indígena. Através desse olhar mais amplo para a saúde, essa estética diferente, trazemos um novo olhar para o corpo. Passamos a considerar que as relações que estabelecemos com o outro e com a natureza fortalecem aquilo que a ciência chama de capacidade inata de cura, ou seja, fortalecemos a capacidade do organismo de se restabelecer sempre que acontece um desequilíbrio. É fácil a gente reconhecer essa capacidade própria do corpo quando temos um corte e ele cicatriza sozinho. É claro que a gente não vai abandonar os remédios, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa contar apenas com eles. Para mim, ficou muito latente o que o Dr. Emílio disse sobre o poder das práticas coletivas, trazendo a cura através do encontro com o outro. Também o fato de que um momento de crise, seja uma crise do planeta, seja uma crise pessoal de saúde, permitem que a gente reveja o nosso papel e que a gente possa fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Como ele disse, abrir pequenos espaços para o belo, espaços que despertem novas emoções. O que está dentro de nós naturalmente transborda para o outro. Se a gente não cuida de si, como podemos cuidar do outro? Como podemos cuidar da natureza ao nosso redor, da qual somos parte? Agora fica aqui minha provocação para você. Como colocar isso em prática no seu dia a dia? O que é que você pode fazer hoje para cultivar a saúde? Qual o pequeno espaço que você pode abrir para cultivo do belo, para cultivo da alegria? Te encontro no próximo episódio. A gente se encaminhando para o fim da nossa conversa, doutor Emílio, eu queria que você te pedir para deixar um recado final assim para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, o que o senhor aprendeu ao longo de todos esses anos que o senhor gosta muito de passar para frente, assim. Também na conversa anterior o senhor falou sobre o aspecto do autoconhecimento e do reconhecimento de que nós somos partes da natureza, nós somos natureza, né? Não é que a gente vive em meio à natureza, a gente é isso. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso também. Nesse encerramento seria ótimo. Então, veja, a gente está vivendo, né, um momento da humanidade muito difícil, né? Eu acho que é uma crise profunda, né? Eu até, outro dia mesmo, eu falei que, para mim, o século XXI está começando agora. Quer dizer, a gente começou em 2001, né? Mas, de fato, vai haver uma grande mudança, né? Então, nós estamos vivendo um momento na humanidade que é grave, né? Porém, é um desafio, quer dizer, ele desperta para a gente o olhar para a gente defender, né, esse mundo no qual nós estamos vivendo, né? Então, cuidar desse planeta, porque nós somos natureza, né? A gente veio aqui, a gente nasceu aqui, a gente não tem as raízes enfincadas assim na terra, mas nós somos terra, tá certo? Nós somos esse ar que a gente respira, esse sol, essa água, essa comida, tudo vem da terra, né? A gente come coisas da terra, né?
lógico, lavando um pouco antes, né? Precisa lavar, né? Mas assim, a gente come tudo isso. Então, nós somos terra, essencialmente terra e água, água, terra e ar, né? Por isso que eu falo, nós somos natureza, né? Então, hoje, eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade para a gente rever os nossos valores. A gente precisa disso, né? E uma coisa que causa angústia em todos nós é pensar no futuro, né? Por isso que essas práticas também que a gente faz, elas são interessantes, porque elas nos ensinam a pensar no presente, no instante, focar no presente, no aqui, porque é esse momento que a gente está vivendo. E toda hora que a gente projeta o futuro, a gente fica angustiado. Eu gostaria de afirmar que as práticas integrativas e complementares em saúde, elas são pautadas em paradigmas que simbolizam a comunhão entre o homem e a natureza. Nós somos natureza. Entendeu? A gente precisa valorizar isso, né? E esse avanço das práticas integrativas dos serviços de saúde, para mim, eu entendo como a expressão de um movimento, veja bem o que estou dizendo, um movimento que reconhece e valoriza novos modos de aprender e de praticar saúde, né? Por meio de ações que se complementam, né? Com cuidados transversais. Cuidados transversais significa que essas práticas valorizam a pessoa como um todo, e não como uma parte, como um órgão que está, e não como uma doença a ser combatida, mas como uma pessoa. Porque, para mim, Daniel, veja, eu vou falar uma coisa que abre um capítulo para outros temas. Veja, você falou que nós estamos chegando no final. Para mim, o problema não é a doença. Para mim, o problema não é a pessoa adoecida. Para mim, o problema somos nós. Nós somos o problema. A gente precisa aprender, né, a se conhecer mais e a conhecer mais o outro e aprender a lidar com a vida e avançar nos modos de viver a vida, né? Então, o futuro é agora. A gente precisa viver essa agora. E se a gente aprender a viver agora, a gente abre novas possibilidades, né? Então, por isso que eu disse há pouco, que a gente está vivendo um acontecimento hoje no mundo. Isso pode abrir novas possibilidades para a gente repensar a maneira que nós estamos aqui nesse planeta. Muito bom. Doutor Emílio, muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que o senhor dispôs para conversar com a gente aqui. Espero que as nossas ouvintes do SESC tenham aproveitado também. E é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Então, eu que agradeço, Daniel. É sempre para mim um prazer poder falar um pouco dessa coisa que vivemos aí na saúde pública, tá bom? Muito obrigado. Sucesso. Tudo de bom para vocês.